Você sabia que Carlos A. Lima e Carlos Alberto de Lima podem ser a mesma pessoa? Ou que flange DN100 de aço inox e flange 100 milímetros inox talvez possam indicar exatamente o mesmo item técnico no seu estoque? Acredite, seu RP não enxerga isso, mas o algoritmo de matching, esse sim. E hoje você vai entender como ele funciona na prática. O matching é o cérebro por trás da deduplicação de dados. Seu papel é identificar registros parecidos, que na verdade representam a mesma entidade. Mas ele não trabalha com achismo. O matching compara matematicamente nomes, endereços, descrições, e-mails, enfim, e toma uma decisão baseada em algoritmos de similaridade. Então, começamos com os algoritmos de distância. A distância de Levenshtein, espero ter pronunciado corretamente, por exemplo, mede quantas letras você precisa mudar, inserir ou remover para transformar uma string em outra, um texto em outro. Se cordeiro virar cordeiro, a distância é 1. Isso indica uma alta similaridade. Já o Jaro Inkler foca nas coincidências no começo do texto. Por exemplo, por isso funciona muito bem para nomes próprios, onde prefixos iguais geralmente indicam entidades semelhantes. Veja que eu disse semelhantes e não necessariamente iguais. O Soundex e o Metafone, eles já são fonéticos, eles transformam palavras em códigos baseados em como elas soam. Isso é útil, por exemplo, quando alguém digita Cristiane no CRM, por exemplo, e Cristiane no RP. Mesmo com ortografias diferentes, o som é parecido e o algoritmo capta isso. Quando lidamos com, por exemplo, um volume, né, ou descrições mais longas, como, por exemplo, especificações técnicas, aí entra em cena o Cousine Similarity. Essa técnica, ela transforma a frase em vetores e calcula o ângulo entre eles, tá? É uma técnica um pouquinho mais avançada, mas é interessante que você saiba como ela existe, tá? Você não necessariamente precisa entender toda a matemática por trás, tá? Ela é usada em alguns modelos aí na internet. Mas o matching não termina aí. Os algoritmos sozinhos não fazem verão, eles não decidem nada, precisa do cérebro humano por trás. Então, o segredo para isso está no score composto. Imagina que você vai comparar dois registros de clientes ou de fornecedores, enfim. O sistema ele calcula a similaridade, por exemplo, do nome, do endereço, do telefone, do e-mail, e cada campo tem um peso. Então, por exemplo, hipoteticamente, o nome vale 40%, o endereço 30%, o telefone 20%, o e-mail 10%, e a soma ponderada vai te gerar um score final. Se esse score for acima de 0,95, você poderia considerar igual. Entre 85 e 0,95, fica em revisão manual. Abaixo disso, o próprio sistema sozinho entende que são entidades diferentes. Agora, imagine tudo isso rodando para milhões e milhões e milhões e milhões de registros em um projeto de governança de dados, onde você tem uma etapa ali de saneamento. Se for feito manualmente, nossa, a gente vai ficar maluco, não é? E vai levar muito tempo, talvez meses. Agora, com esses algoritmos bem ajustados, bem estruturados, você acaba reduzindo o tempo, porque você coloca a máquina para fazer para você, aumenta a confiabilidade e prepara a sua base para uma fusão. E aí você consegue formar o seu Golden Record, ou a base única da verdade. E agora como que você pega tudo isso e aplica aí na sua empresa? Então, primeiro, você limpa e normaliza os dados.
Isso inclui colocar tudo, por exemplo, ou caixa alta ou caixa baixa, maiúsculo, minúsculo, remover acentos, padronizar abreviações. Então, todo mundo, toda avenida como AV, né, toda rua como R, porque se você não fizer isso, os algoritmos podem se confundir ali depois. Aí você vai definir dentro desse conjunto de algoritmos o melhor para cada campo ou conjunto de campos, tipo Levenstein para nomes curtos, Cousine para descrições, Soundex para nomes com escrita variável ali com aspectos fonéticos. Em seguida, você vai definir o peso de cada atributo, né? E aí isso pode variar por domínio, tipo cliente, fornecedor, material, e aí você vai montando a sua lógica por aí. Então, por exemplo, em materiais, você pode dar preferência por uma informação técnica de um fabricante, uma unidade de medida, a família na qual aquele produto está inserida, e por fim você vai combinando todos esses cálculos com as regras de negócio, dá até para fazer no Excel, tá? Por exemplo, o nome é idêntico, então você vai poder fundir, sei lá, os registros desde que o e-mail e o endereço também. Então você vai começando a trabalhar com essa lógica, tá bom? E aí você vai aplicando isso para fornecedor, para material e para cliente. Você pode aplicar para outros dados também, tá? Então o matching é o primeiro passo de uma jornada, porque depois dele vem o merging, que é a junção, né, que combina esses dados, e por fim, mas não menos importante, o survivorship, ou sobrevivência, que escolhe dentro de todas aquelas informações que você tem, qual o valor que deve prevalecer. Vai prevalecer o e-mail do RP ou o e-mail do CRM? E esses processos, quando são juntados, eles formam a espinha dorsal do Golden Record, ou a base única da verdade, uma parte fundamental ali, principalmente na governança de dados mestres. Então, se você não tiver isso, você provavelmente no final você vai ter um BI errado, com dados duplicados, a tua IA vai tomar decisões ruins, porque sua base está com informações erradas, seu cliente pode receber uma mercadoria errada, né? Você já conseguiu perceber a quantidade de problemas quando você tem diversos silos de informação que não estão conversando entre si e estão gerando dados ali duplicados, tá bom? Então, se você quer se aprofundar em matching, merging, survivorship, técnicas de qualidade de dado, ontologia, taxonomia, padronização, te convido a conhecer a MDM Academy, vou deixar para você o link aqui na descrição. É uma academia completa de governança de dados, então você vai aprender do zero até o especialista. Além disso, eu quero convidar você, meu amigo apaixonado pelos dados, para comparecer ao maior evento presencial e gratuito de governança de dados aqui do Brasil, o Amigos do Cadastro, no dia 20/8, em São Paulo, Zona Sul, ali na Vila Nova Conceição, um lugar maravilhoso. Haverá 12 palestras, haverá muito networking, muita troca, muito aprendizado. Também vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou desse conteúdo e ele foi útil para você, compartilhe com aquele seu amigo que não sabe nada de matemática, mas tem o sonho de trabalhar com dados, porque a governança de dados é para ele e para você.